Em 2027, o Brasil viverá um momento histórico. Sediará a primeira Copa do Mundo Feminina na América do Sul. 32 seleções disputando 64 partidas em 8 cidades brasileiras. Mas afinal, quando começa a Copa? Onde serão os jogos? Qual será o caminho do Brasil? Como comprar ingressos para assistir às partidas? Que seleções já estão classificadas e como está a eliminatória de cada continente? Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora neste vídeo, com tudo o que você precisa saber sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, a Copa do Brasil. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, seu lugar para ficar bem informado sobre o universo das seleções nacionais no masculino e no feminino também. Deixe seu like, se inscreva no canal e, assistindo ao conteúdo desse vídeo, deixe a sua opinião do que você está esperando para essa Copa do Mundo Feminina de 2027. A 10ª edição do principal torneio do futebol feminino será disputada entre os dias 24 de junho e 25 de julho de 2027. A abertura, portanto, vai ser numa quinta-feira no Maracanã e a final no domingo também no Estádio Carioca. Além do Rio de Janeiro, as outras cidades sedes são São Paulo, com a Arena Corinthians, o Estádio Beira-Rio em Porto Alegre, o Mineirão em Belo Horizonte, o Estádio Nacional de Brasília, a Arena Fonte Nova em Salvador, a Arena Pernambuco em Recife e o Castelão em Fortaleza. Bom, aí a gente vê a tabela detalhada que a FIFA divulgou essa semana e a gente vê São Paulo sendo a cidade com mais jogos, né? 6 na primeira fase, 1 nas oitavas, 1 nas quartas, 1 na semifinal e 1 na disputa de terceiro lugar. As semifinais e os jogos finais são exclusivos de Rio e São Paulo, né? Uma semifinal em São Paulo, outra no Rio, terceiro lugar em São Paulo e a final no Rio. O Rio tem 6 jogos também de primeira fase, nenhum das oitavas de final. Nas quartas de final, 1 jogo e na semifinal, 1 jogo. Salvador conta com 6 jogos na primeira fase e 1 jogo nas oitavas de final. Recife tem 6 jogos na primeira fase e também apenas 1 jogo nas oitavas de final. Porto Alegre também com meia dúzia de jogos na primeira fase e 1 jogo nas oitavas. Já Fortaleza tem os mesmos 6 jogos na fase de grupos, 2 jogos nas oitavas de final e 1 jogo nas quartas de final. Brasília, mesma quantidade na fase de grupos e 1 partida nas oitavas de final. E por fim, Belo Horizonte tem também 6 jogos na fase de grupos, né? Assim como todas as outras sedes. 1 jogo nas oitavas e 1 jogo nas quartas. Como você pode ver nessa tabela detalhada, a gente tem na quinta-feira o primeiro jogo no Maracanã envolvendo a seleção brasileira, que vai ser cabeça de chave do grupo A. E aí você tem 3 jogos na sexta-feira, 4 jogos no sábado, dia 26 de junho, 4 jogos no domingo, 3 jogos na segunda, 3 jogos na terça, 3 jogos na quarta e por aí a gente vai indo com 3 jogos por dia até chegarmos ali na última rodada, que aí a gente tem 2 grupos por dia, né? Então 2 jogos em horários simultâneos em 2 horários. A gente vai ter um dia de folga na sexta, dia 9 de julho, entre o final da primeira fase e o começo das oitavas. 2 dias de folga aí na quarta e na quinta, dia 14 e 15 de julho, entre oitavas e quartas. 2 dias de folga entre as quartas e a semi e 2 dias de folga entre as semifinais e a disputa de terceiro lugar e depois a decisão. Essa é a tabela detalhada da Copa do Mundo de 2027. Sempre lembrando que os horários são decididos após o sorteio, né? O sorteio deve ser no dia 11 de dezembro, a FIFA ainda não confirmou oficialmente, mas essa é a data mais provável. Mas se não for dia 11, vai ser numa data próxima, ali no último mês do ano. E aí, logo após o sorteio, aí tem aquela reunião com as TVs e aí a FIFA define os horários de cada partida. E aí, para quem deseja ir aos estádios assistir às partidas,
a FIFA ainda não abriu a venda de ingressos. Ela abriu um registro de interesse para quem deseja ir aos jogos. Então, se você vai lá na página da Copa do Mundo Feminina, no site da FIFA, você clica em ingressos, aí vai abrir essa página aqui. Registre hoje o seu interesse pelos ingressos. Aí você vai colocar seu e-mail aqui, se você já é cadastrado na FIFA. Se você não é, você vai fazer o seu cadastro. E aí vai vir um código de acesso para o seu e-mail. E aí você vai colocar esse código e vai registrar o seu interesse, vai completar seus dados ali e registrar o seu interesse. Na hora que a venda de ingressos for aberta, as pessoas que já registraram interesse vão ter essa prioridade aí, né? Lembrando que na Copa do Mundo do Brasil em 2014 tivemos um sorteio, né? Você pode até contar a sua experiência aí nos comentários, como é que foi, você registrou interesse nas partidas da Copa de 2014, você conseguiu ir aos jogos, teve jogo que você tentou comprar e não conseguiu, deixa aí nos comentários. Agora a gente vai ter essa experiência e eu acredito que a procura vai ser alta também com a Copa do Mundo Feminina. Quanto a preços de ingressos, a gente ainda não tem a informação oficial por parte da FIFA, né? Saiu uma matéria no Terra essa semana, no portal Terra, com a estimativa dos valores, né? Então, os jogos na fase de grupos devem custar entre 85 e 200 reais, à exceção do jogo de abertura, que os valores devem ficar entre 115 e 270 reais, sempre lembrando que a FIFA trabalha com preços dinâmicos e com várias categorias, né? Então cada categoria tem o preço, então pode acontecer, se a procura estiver baixa, tem muito estádio vazio perto da Copa do Mundo, assim como foi na Copa do Mundo de clubes, né? O valor vai baixando e aí você consegue ingressos mais baratos. Ao contrário, se a procura estiver muito alta, pode acontecer do valor dos ingressos ficar maior. Então, se você deseja ir aos jogos, recomendo que você já registre o seu interesse no site da FIFA e procure comprar quando for possível, quando for aberta aí a venda. Com relação à transmissão da Copa do Mundo Feminina de 2027, a gente vai ter um open bar de jogos de graça e com várias possibilidades, né? Ao contrário do que foi aí na Copa do Mundo, onde o Grupo Globo só tinha metade dos jogos, na Copa Feminina em 2027 todas as partidas são de direito do Grupo Globo e da Cazé TV. A TV Globo, na TV aberta, vai transmitir 56 partidas ao vivo. Essa é a informação. Só não vai exibir os jogos que são aí na última rodada no mesmo horário. Então todos os jogos, igual a Globo sempre fez até a Copa de 2022, serão transmitidos ao vivo. Então vai ser futebol feminino o dia inteiro na principal emissora do país. Isso vai ser muito interessante. O Sport TV vai transmitir todos os 64 jogos na TV fechada, como já faz há um bom tempo na Copa do Mundo Feminina. E a Cazé TV vai transmitir também as 64 partidas no YouTube, aqui no YouTube, onde o alcance está cada vez maior e o hábito de assistir futebol está cada vez maior, né? A gente teve essa primeira Copa do Mundo 100% do YouTube, a masculina em 2026 e será assim também em 2027 com a feminina. Isso é muito legal. Vamos falar das vagas por cada confederação, né? A Ásia tem 6 vagas diretas, mais 2 na repescagem. A África, 4 vagas diretas, mais 2 na repescagem. A CONCACAF, também 4 vagas diretas e 2 na repescagem. A Comebol, 3 vagas diretas, o Brasil sendo uma delas, sendo o país anfitrião, mais 2 na repescagem. A Oceania, 1 vaga direta e 1 na repescagem. A Europa, 11 diretas e 1 na repescagem. E a repescagem internacional, então, vai dar 3 vagas. Certo, então vamos aos países que já estão classificados. Temos 18 seleções já na Copa do Mundo. O Brasil, que já sabe aí o seu caminho, né? O Brasil vai jogar o primeiro jogo no Maracanã, aí termina a primeira fase em São Paulo, em Brasília, e aí joga oitavas e quartas em Fortaleza e Belo Horizonte. Aí a ordem vai depender aí se vai passar em primeiro ou em segundo lugar do
grupo também da América do Sul já estão classificadas a Argentina e a Colômbia. Na Europa a gente tem a Alemanha classificada, a Dinamarca, a Espanha e a França. Na Ásia temos a Austrália, a China, a Coreia do Sul, Japão, Filipinas e Coreia do Norte. Na Oceania temos a seleção da Nova Zelândia e na África temos Camarões, Malawi, Argélia e Marrocos. Bom, vamos dar uma passada aí continente a continente para a gente ver quem deve ir para o sorteio de dezembro, né? Concluir essas 14 vagas restantes para a Copa do Mundo Feminina. Na Europa ainda temos 32 seleções disputando 7 vagas diretas e uma na repescagem. Então a gente tem aí confrontos de mata-mata definido com um chaveamento definido. O vencedor de cada chaveamento vai ser aí a seleção classificada. A gente tem 8 chaveamentos, tá? Desses 8 que se classificarem, os 7 melhores classificados na classificação geral desde o início da Nations League feminina vão para a Copa do Mundo. O time de pior classificação, de pior pontuação geral, vai para a repescagem. Então, o vencedor de Eslováquia e Ucrânia enfrenta o vencedor de Grécia e a Inglaterra, campeã europeia e atual vice-campeã do mundo, vai ter que passar por 2 mata-matas para ir para o Mundial. O vencedor de Finlândia e Sérvia encara Belarus ou Itália. E sempre o confronto aqui do lado direito, sempre o segundo confronto que eu falar, vai decidir em casa lá no segundo mata-mata. Até porque trata-se de seleções mais bem ranqueadas, né? Como a Inglaterra, como a Itália. O vencedor de Irlanda do Norte e Portugal enfrenta o vencedor de Croácia ou Islândia. O vencedor de Albânia ou País de Gales, Romênia ou Noruega, outra seleção grande do futebol feminino. Quem passar de Israel e Suíça, a Suíça que fez mata-mata na última Copa do Mundo Feminina, enfrenta Kosovo ou Áustria. Quem passar de Tchequia e Escócia enfrenta a Lituânia e a super tradicional Suécia. Quem passar de Bélgica e Polônia enfrenta Cazaquistão ou Irlanda. E quem passar de Turquia ou Eslovênia enfrenta a Hungria e a Holanda, outra seleção muito grande que está nessa repescagem. Vamos ver se todos esses grandões aí garantem vaga, né? Eu sou a favor que sim. Quanto mais seleção grande, forte, importante tiver, melhor para a Copa. Agora vamos à Conmebol. Tivemos a Liga das Nações, né? Que foi um torneio disputado aí em turno único. Todos contra todos, as 9 seleções com exceção do Brasil. As 2 primeiras se classificaram direto, Colômbia e Argentina, e a Venezuela e o Equador se classificaram para a repescagem. Na CONCACAF, a eliminatória vai começar ainda, né? Com o CONCACAF Women, torneio que já começa nas quartas de final. E aí funciona assim, vai ser tudo um jogo muito rápido, né? Dia 27 e dia 28 de novembro vão ter as quartas de final, jogo único, tudo lá nos Estados Unidos. E quem passar, quem ganhar esse jogo único, tá na Copa do Mundo. Os 2 eliminados vão disputar 2 vagas na repescagem. Então a gente vai ter Estados Unidos contra El Salvador, Jamaica, que eliminou o Brasil na primeira fase da última Copa do Mundo feminina, contra Costa Rica, Canadá contra Panamá e México contra Haiti, que talvez seja aí o confronto mais equilibrado dos 4. Na Ásia a gente já teve as definições, né? Com a Copa da Ásia sendo o definidor. O futebol feminino tem muito isso da competição continental, seja a Nations League ou seja a Copa Continental definir a classificação, ao invés de ter uma eliminatória. Eu queria saber o que você acha aí nos comentários. Você prefere que competições classifiquem para a Copa do Mundo ou você acha que tem que ter as eliminatórias como a gente tem no futebol masculino? Quero saber a sua opinião. Na Ásia, então, a gente teve aqui os semifinalistas se classificando direto, né? É a Coreia do Sul e o Japão que foi campeão asiático mais uma vez, e China e Austrália, né? Seleções muito tradicionais aí do continente. Aí tivemos os duelos de play-in,
e aí conseguiram vaga direta na Copa do Mundo também. A Coreia do Norte, que goleou Taiwan, e a seleção de Filipinas, que também esteve presente na Copa do Mundo feminina da Austrália e da Nova Zelândia, ganhou do Uzbequistão por 2-0. Então, Taiwan e Uzbequistão estão na repescagem. Na África, tivemos aí os semifinalistas que se classificaram direto. Marrocos, Camarões, que foi campeão continental, Argélia e a grande surpresa Malawi. E aí tivemos no play-in a Nigéria, uma seleção forte do futebol feminino, que deu muito trabalho para a Inglaterra lá no mata-mata das oitavas de final da Copa do Mundo de 2023. Dessa vez a Argélia ficou de fora, perdeu para a África do Sul por 2-1. E a seleção de Gana ganhou da Costa do Marfim e também se classificou. A África do Sul e Gana estão na repescagem. E concluindo os classificados, na Oceania, a Nova Zelândia, seleção que tem boa tradição no futebol feminino, sofreu um pouquinho para ganhar da Papua Nova Guiné, mas se classificou para a Copa do Mundo. A Nova Guiné está na repescagem. E a repescagem, como é que vai ser, né? A gente vai ter em fevereiro de 2027, então, esses confrontos que vão definir os últimos 3 classificados. A gente mais uma vez vai ter um sorteio de Copa do Mundo com repescagem 1, repescagem 2, repescagem 3, né? Já virou uma tendência. Temos aí uma primeira fase da repescagem, que vai ter aí a Uzbequistão, África do Sul, Nova Guiné, Taiwan, Gana e Equador. Eles vão jogar no formato de sistema suíço, cada equipe vai fazer 3 jogos. A gente vê aí o A1, A2, B1, B2, C1, C2, são os potes, né? O pote A, B e C. Cada equipe vai fazer um jogo contra um adversário de cada pote. Os 2 primeiros colocados, no geral, vão se classificar para enfrentar aí na segunda fase o representante que vier da UEFA, a seleção da Venezuela, que já está classificada pela Conmebol, e as 2 seleções que vierem da CONCACAF. E aí a gente vai ter o sorteio desses jogos, e no sorteio desses jogos aí não pode ter duelos entre os 2 times da CONCACAF, por exemplo, não pode ter um Equador e Venezuela, tem que ser em confederações diferentes. Os 3 confrontos serão definidos, e aí vai ser mata-mata, 3 jogos para 3 vagas, e aí os vencedores vão para a Copa do Mundo. Certo, gente? Este foi aí o guia completo do que a gente tem até agora da Copa do Mundo Feminina, que vai ser no Brasil em 2027. Vocês estão ansiosos? Eu estou bastante. A gente vai poder curtir mais um evento desse porte aqui no nosso país. Quero saber a sua opinião nos comentários. O que você está esperando da Copa do Mundo das Mulheres para o ano que vem? Um grande abraço e até o próximo vídeo.